terça-feira que caso o Hamas não aceite o plano de paz para Gaza divulgado pela Casa Branca e anunciado por ele e pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, será um fim muito triste. Ele coloca ali como fim, dessa história toda. Segundo ele, todos os países árabes reconheceram o plano de paz. E nessa terça-feira, inclusive, uma declaração conjunta dos ministros das Relações Exteriores do Catar, Jordânia, Emirados Árabes Unidos, Indonésia, Paquistão, Turquia, Arábia Saudita e Egito. Essa declaração destacou os, abre aspas, esforços sinceros do presidente americano para encerrar a guerra em Gaza, fecha aspas. E o presidente norte-americano já havia estipulado um prazo de 3 a 4 dias para que o grupo palestino responda ao plano. Na lista apresentada às autoridades, tem ali 20 exigências para um possível cessar-fogo na região palestina, incluindo a libertação de reféns em até 72 horas e a criação de um conselho de paz. E o documento reúne várias medidas para encerrar o conflito, desmilitarizar a faixa de Gaza e estabelecer um governo provisório supervisionado. Professor, será que agora vai o cessar-fogo? É claro, nesses dois lados, enfim, os dois lados precisam concordar. O que a gente vê é um Donald Trump que até a Assembleia Geral da ONU falava muito mais e tinha muito mais interesse na guerra da Ucrânia contra a Rússia. Putin parece não ligar muito para todos os movimentos do Trump, ele continua plácido, sempre que aparece, mas depois da Assembleia Geral da ONU, com discursos pelo reconhecimento do Estado da Palestina, a gente falou bastante aqui, com a abertura da Assembleia Geral da ONU com o presidente brasileiro pedindo o reconhecimento do Estado da Palestina, a autoridade palestina falando sobre isso, vários países reconhecendo o Estado da Palestina, França, Portugal, Austrália, e também fala de Benjamin Netanyahu. Os dois se encontram e aí o presidente Donald Trump começa a pressionar um cessar-fogo na faixa de Gaza entre Israel e Hamas. É isso, a gente precisa esperar o que o Hamas vai decidir. Até então, não concordava com nenhum cessar-fogo, Natália, nós sabemos que esse conflito, Israel-Palestina, ele já vai mais de 7 décadas, tem fases diferentes, e a última delas, que caminhou para a negociação de paz, foi em 1993, nos acordos de Oslo, entre os Estados, mediado pelos Estados Unidos, Israel e Palestina. E o que aquele acordo lá de 1993 trazia? Ele trazia um plano que ao longo do tempo chegaria até, pacificaria a região e levaria até a criação de um Estado palestino. O que foi feito desde então? Nós tivemos um governo entre 2000 e 2006, Israel, do Ariel Sharon, que é o mentor político, digamos assim, do Netanyahu, também de extrema direita, lá o Ariel Sharon, e ele colocou o que pôde, colocou obstáculos e fez o que pôde para inviabilizar aquela negociação. Então, nesse momento que, como você bem destacou, que na Assembleia Geral das Nações Unidas, já mais de 140 países reconhecem a necessidade de um Estado palestino. Por quê? Por conta do genocídio que está ocorrendo na faixa de Gaza. Alguns chefes de estados destacaram isso. Então, ou seja, a criação do Estado palestino não se dá em meio a uma negociação em que há tempo, enfim, debates de lado a lado, mapas que vão estar sobre a mesa para dizer por onde as fronteiras serão traçadas e por aí vai. Porque isso já ocorreu em 1947 nas Nações Unidas. A mesma que agora, quase 80 anos depois, coloca em evidência a questão palestina novamente. Então, o plano, me parece, do Donald Trump, que ele apresenta, também revela outras coisas importantes para nós. A primeira é que os Estados Unidos se colocam como aquele país, e assim é reconhecido, como aquele que tem a chave para resolver o conflito. E segundo, que a imagem está mostrando claramente, está faltando uma terceira parte aí. Quem é a terceira parte? Os palestinos. Então, fazer um plano de paz, e dar um tempo, um ultimato, 72 horas.
né? Eu não me lembro de nenhum conflito internacional ou algum conflito regional, enfim, nenhuma guerra que acabou assim. Porque como você destacou, Natália, a Ucrânia, né, saiu um pouco do radar do Trump, mas ele disse que em 24 horas ia acabar com a guerra da Ucrânia. E agora ele diz, olha, 72 horas, se não aceitar, aí eu vou dar ok, sinal verde de vez, para Netanyahu fazer o que ele bem entender. E qual é o plano do Trump? O plano do Trump é o que ele anunciou em fevereiro, transformar a faixa de Gaza num resort, sem palestinos, reassentar os palestinos. Então, ele tem um zigue-zague muito grande em relação aos palestinos, mas tem coisas que não mudam. Uma delas é o apoio incondicional dos Estados Unidos a Israel. Segundo, genocídio não está em discussão. Terceiro, o sofrimento imposto aos palestinos, pouco importa Trump, para não dizer, é claro, também ao Netanyahu. Então, esse plano que alguns países apoiaram, aí é mais a intenção, porque é muito difícil, né, chegar para um problema que tem mais de 70 anos, é fazer uma reunião de 1 hora, né, vamos colocar assim, como se o mundo não soubesse, né, quem acompanha, qual é a posição do Trump. Então, a questão tanto do Trump quanto do Biden, enfim, do Obama, do Bush, do Clinton, todos eles. Então, o ponto me alongo um pouco, mas só para fechar com esse ponto, com essa questão tão importante que é assim, não é que tem pessimismo em relação a esse plano, é uma coisa feita, né, para não dar certo, me parece. E professor, tem uma complexidade a mais nessa história toda entre Israel e Hamas, é que a guerra é entre um país e um grupo terrorista, né? E que muitas pessoas querem dizer e juntar a imagem do Hamas aos palestinos. Inclusive, Benjamin Netanyahu, no discurso dele na ONU, né, na Assembleia Geral da ONU, coloca os palestinos como o Hamas. Né? É um grupo que vem dali, mas não é o país, não são dois países brigando, até porque o Estado da Palestina não tem o reconhecimento, né? Não tem o espaço físico completo, não tem, essas pessoas não têm esse lugar definido, né, para elas entendem as terras ali como terras delas, né, da origem daquele povo, mas não tem esse reconhecimento. Então é muito estranho mesmo, né, da gente inclusive entender porque é a guerra entre um país formado com um exército gigante, um país rico, com a ajuda de um país gigantesco como os Estados Unidos, muito importante, contra um grupo terrorista, né? E no meio disso tudo tem uma população que está morrendo de fome, de desnutrição, e tem diversos países, assim como o próprio Brasil, pedindo o reconhecimento não só do Estado da Palestina, mas do genocídio que pode estar acontecendo ali, às claras, claro, com o impedimento da imprensa ir até a faixa de Gaza, né, com registros ainda muito pouco próximos da realidade, e olha que o que a gente já sabe já é horroroso, né? Concordo com você, Natália. E outro ponto que é importante destacar é que em 93, quando teve os acordos de Oslo, né, eles começaram lá na Noruega, começaram em Madrid, né, depois foram para a Noruega e depois foram fechados lá nos Estados Unidos, assinados nos Estados Unidos, aquela foto histórica, né, o Yitzhak Rabin do lado, o Yasser Arafat do outro e o Bill Clinton ao centro, ali na Casa Branca. Nesse mesmo lugar em que o Trump anunciou esse outro plano agora, na verdade enterrando aquele de 1993 de vez. E 93, qual era a realidade da Cisjordânia? A realidade da Cisjordânia era 150 mil colonos. E hoje são cerca de 1 milhão de colonos. Então, a Cisjordânia e a faixa de Gaza, que não há um território contínuo, né, eles são dois territórios densamente povoados. Então, quanto Israel, não está em discussão nesse plano o fim do colonialismo israelense sobre os territórios palestinos. Então, o que está dizendo é, vamos tratar aqui da faixa de Gaza, mas seguimos fazendo colônias lá na Cisjordânia, vamos trazendo, né, judeus que estão em outras partes do mundo e que Israel diz que eles têm o direito ao retorno. Né, e financiam a ida deles e tudo mais, e colocam eles lá onde? No território dos palestinos, sobre o silêncio complacente do mundo inteiro.
de uma ou outra voz que destoa. E os Estados Unidos nem mencionam isso no plano. E no lado da faixa de Gaza, o que sobrou da faixa de Gaza? Sobrou nada praticamente. Eles moeram a faixa de Gaza. Né? E o plano de Israel, de Netanyahu, liderado por Netanyahu, era empurrar o máximo de palestino para fora da faixa de Gaza. Agora, como você bem destacou, com o que eles vão negociar? Porque o Netanyahu lançou todo esse ataque sob qual justificativa? De acabar com o Hamas. Acabou com o Hamas? Aí está a avaliação dos Estados Unidos de Donald Trump. Ou seja, não acabou, e aí agora para acabar, né, os Estados Unidos então estão colocando aí uma nova parcela de apoio, né, a Netanyahu. Então o ponto é, todo esse sofrimento, toda essa destruição, como as imagens estão mostrando, a fome sendo usada como arma de guerra, ou seja, nós chegamos aí ao limite nesse conflito. Agora, Donald Trump poderia ter um papel maior nos Estados Unidos, dado o peso dos Estados Unidos, que era exatamente de já impor um cessar-fogo, impor mesmo um cessar-fogo, romper o bloqueio a Gaza, né? E não esperar para um acordo de paz para você poder fornecer água, alimento e remédios. Então, isso já está sendo pedido há 2 anos. Né? Então, nós vamos agora, 7 de outubro, vamos completar 2 anos desse genocídio. Então, ou seja, o Donald Trump, o plano que ele apresenta, como é colocado, né? Enfim, na forma, melhor dizendo, que ele está posto, com o que ele vai negociar? Então, é um plano unilateral, ou seja, é um ultimato, ou entrega os corpos, enfim, os reféns que estão aí no meio disso, né, toda essa guerra, enfim, aceita o que os Estados Unidos estão impondo, ou a situação vai ser de caos completo. É isso que ele está dizendo. Então, assim, não parece que está faltando política aí política, negociação, diplomacia, nesse acordo anunciado por Trump, a não ser que esteja um capítulo que não foi divulgado, mas o que foi divulgado até agora ou seja, o plano foi anunciado segunda-feira, daqui a poucas horas vai esgotar o prazo. E o que vai acontecer? Ô, professor, queria aproveitar que você está aqui comigo para também falar sobre uma outra questão imigratória